Hoje nós estamos na terceira semana desta série de mensagens, preparando as malas. E a pergunta que nós temos feito nesta série é: o que não pode faltar em 2022? Se você pudesse fazer uma lista daquilo que são as suas prioridades, os seus sonhos, os seus desejos neste ano, o que é essencial, o que não pode faltar neste ano. E nós estamos falando justamente sobre isso. Às vezes quebrando alguns paradigmas, às vezes falando contra algumas coisas que nós pensávamos que não podiam faltar, mas nós chegamos à conclusão que algumas coisas não são essenciais nessa jornada. Por isso, na primeira mensagem, nós falamos sobre o que é essencial. Um relacionamento com Deus, de profundo conhecimento do Senhor, onde nós podemos discernir e aprender do amor de Deus através da sua palavra, e isso vai resultar uma vida para a glória de Deus. Na segunda mensagem nós falamos caminhe com atenção. Na nossa jornada, na nossa viagem, durante o ano, às vezes nós perdemos a atenção por N motivos. Não é difícil você entrar numa rodoviária, no aeroporto ou num shopping, as pessoas estão ali no celular, estão olhando, estão pensando em milhares de coisas, e assim é o nosso dia a dia também. A todo momento nós estamos pensando em milhares de coisas que estão acontecendo, mas no meio disso tudo, já que na primeira mensagem nós aprendemos que o resultado, que o que é essencial é uma vida para a glória de Deus, no meio disso tudo nós devemos aprender como vivemos de forma intencional com aquilo que nós fazemos. Seja um momento em família, seja um momento de lazer, um momento em casa, onde nós desfrutamos dessa presença dos nossos queridos e também da presença de Deus. Seja no nosso trabalho, com aquilo que nós fazemos com os nossos talentos, com o nosso trabalho. Não trabalhamos apenas por um salário no final do mês, mas quando nós conhecemos a Cristo Jesus, entendemos que fazemos o que fazemos para a glória dele. Em tudo que a gente fizer. Mas, antes de eu entrar no tema dessa mensagem, eu lembrei de algo que aconteceu comigo no dia 22 de março de 2019. Era uma quinta-feira. Em 2019, por conta do projeto de plantação, que iria começar no outro ano, eu estava viajando bastante. Não trabalho viajando. Eu sei que tem alguns irmãos que trabalham viajando e vocês sabem como é difícil e desgastante. Mas em 2019 eu fiz as contas e eu fiquei mais ou menos uns 4 meses fora de casa, assim, somando os dias ou um pouco mais durante o ano. E essa semana de março foi uma semana extremamente corrida, porque acabou o culto domingo à noite, eu saí e fui para Campinas. Fiquei em Campinas segunda e terça. Terça à noite peguei um ônibus, fui para o Rio de Janeiro. Fiquei terça e quarta lá no Rio de Janeiro, deixei para pegar um voo para voltar na quinta-feira de manhã. Muito cansado durante aquela semana. Chegando então no aeroporto, no Rio, o voo atrasou. Eu tinha uma conexão muito apertadinha em São Paulo. Ia correr para pegar o voo aqui para Uberlândia. E nesse dia, perdi a conexão. Quando eu estava saindo do voo, na hora que eu olhei meu celular, assim, já chegou a mensagem para eu procurar o rapaz no guichê da Gol. E chegando lá, eu já comecei a ficar pensando, porque a gente já começa a ficar irritado, né? Eu queria chegar em casa hoje. Estou fora de casa desde domingo à noite. Estava cansado, aquilo já me bateu um desânimo naquele dia, naquela jornada. Chegando então, procurei o rapaz da Gol. Nisso antes fiquei olhando um tempo. Todas as pessoas, quem trabalha aí em aeroportos, né, sabe como é que é a tensão. As pessoas já chegam nervosas com o rapaz. Todo mundo já louco da vida, e o rapaz dando um jeito, mandando todo mundo para um monte de lugar. E eu fiquei sentado esperando fazer o quê? Né? Já tinha perdido as esperanças mesmo de chegar em casa aquele dia. O que eu ia fazer então? Vou esperar aqui. Cheguei, e aí, moço, tudo bem? Ele, não, moço, calma. Eu falei, não, já estou calmo. Já esquenta, não.
Não, vou dar um jeito aqui, onde você vai para Uberlândia? Aí ele resolveu, me colocou no hotel, fez tudo aquilo. Aí ele respirou fundo e falou, tem coisa que desanima. Eu falei, eu sei bem, passei por isso hoje. Eu falei, eu imagino que você está passando também nessa correria, e tanta gente sendo mal educado com você. Ele falou, nossa, a gente fica muito desanimado. Nesse dia eu fiquei pensando que a nossa jornada, a nossa viagem, muitas vezes é dessa forma. A gente caminha bem, a gente está cheio de expectativas, de planos, o que nós vamos fazer, como nós vamos fazer, e de repente as circunstâncias do dia a dia, uma semana difícil, um problema de relacionamento, alguma questão no trabalho, aquilo é um desânimo completo, muitas vezes na nossa vida. Ainda mais, meus irmãos, nesse cenário que nós estamos vivendo. De um lado, eu já coloquei esse quadro algumas vezes antes, de um lado um cenário de completa incerteza. Quando nós fazemos planos, na verdade a gente não sabe como vai ser, se nós vamos poder. Esses dias eu estava conversando com a Cíntia, programando as nossas férias, e a gente fica assim, como que a gente vai tentar programar alguma coisa? Mas já deixo claro para a minha equipe, né, que já olha aqui da liderança, eu vou tirar férias, viu, gente? Aqui os irmãos sabem. Aí, a gente não pode. Esse cenário de incertezas. Do outro lado, o cotidiano. Os problemas do dia a dia que vêm, que vão, que acontecem, os imprevistos. Tudo isso, muitas vezes, pode gerar no seu coração um desânimo. Por conta das dificuldades, das lutas. E algo que é essencial, que nós precisamos em 2022, é não desanimar, mas perseverar. Não desanime, persevere. Sobre isso que eu quero falar com você esta manhã. Eu quero pedir para você abrir o seu texto no livro de Hebreus, na Carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 12. Carta aos Hebreus, capítulo 12. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1 ao versículo 3. Vamos ler. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Senhor, carecemos, Pai, da ação do Teu Santo Espírito, para que possamos compreender a profundidade, a beleza da Tua palavra, dos Teus ensinamentos para as nossas vidas nessa manhã. Que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Carta aos Hebreus. Não sabemos o autor dessa carta. Talvez algumas pessoas, pela linguagem, tentam especular se talvez não seria Paulo por conta de algumas partes, mas de fato não podemos. Quem sabe quando chegarmos na eternidade, na glória, a gente olha, né, e ele vai se apresentar e dizer, era você então, o autor. Mas enquanto aqui, não vamos saber quem é o autor. Carta aos Hebreus é um convite para permanecer. Porque as pessoas viviam um cenário muito complicado. Em um cenário de perseguição. Mais ainda, um cenário de perseguição pelos compatriotas. Além de todo o cenário que eles estavam vivendo de dificuldade, o cristianismo crescendo, o nome de Jesus sendo pregado, mas essas pessoas pagavam um alto preço por causa disso. Por familiares,
por amigos, que agora, porque esses irmãos reconheceram a fé em Cristo Jesus e reconheceram que nele, ele é o sumo sacerdote verdadeiro que nós precisamos. A suficiência de Cristo Jesus para o perdão dos pecados. Não era mais necessário algumas práticas da lei judaica, daquilo que era feito antes, porque Cristo Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. E eles vinham sofrendo uma série de perseguições por conta disso. Alguns desses irmãos, no meio da perseguição, no meio da tensão, no meio da luta, estavam assim, tentados a retornar a algumas práticas. Alguns deles até diziam assim: nós cremos em Jesus, mas vamos então a continuar algumas práticas daquilo que nós fazíamos enquanto na nossa cultura, para que talvez a perseguição possa ser menor. Ou outros diziam: não, vamos voltar. Estava tudo bem. A gente não tinha problemas. A gente não tinha problemas com o império. Nós não tínhamos problemas com os nossos compatriotas. Vamos voltar então às nossas práticas antigas. A carta aos Hebreus é uma carta exortativa. Vai dizer para esses irmãos a respeito da supremacia de Cristo. Da supremacia de Cristo, como Cristo é maior do que os anjos, Cristo é maior do que os profetas, Cristo é o Filho de Deus. E vai falar a respeito da suficiência do seu sacrifício. Mas é uma carta também que nos traz esperança. Porque fala a respeito do perdão, da nova aliança em Cristo Jesus, da nova vida em Cristo Jesus. Por isso, lá no capítulo 2, no versículo 1, o autor ele vai dizer: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Por essa razão, é importante que possamos conhecer com profundidade o que Cristo Jesus ele fez para não desanimar no meio da jornada, para não desanimar quando a dificuldade chegar, quando a crise for intensa. É preciso nos apegarmos a essas verdades. E então, após o capítulo 11, onde nós temos a galeria dos heróis da fé, nós temos o capítulo 12. E diante disso, o capítulo 12 vai nos dizer: não desanimem, perseverem. Por isso ele começa: portanto também nós. Isso fala a respeito do que ele estava falando antes. Falando a respeito dos profetas, falando a respeito do povo de Deus e como eles viveram pela fé na promessa. Mas agora, nós, mais ainda, vimos a promessa se cumprir. Então, portanto, nós podemos continuar firmes e perseverar. Talvez o autor dos Hebreus fosse alguém que vivesse em nossos dias, seria alguém muito antenado em esportes. Porque agora, no capítulo 12, o que ele traz a figura para ilustrar a caminhada cristã é justamente a respeito de um estádio lotado, ali onde nós precisamos completar a nossa corrida. E após ele dar o exemplo dos heróis, de heroínas da fé, o autor ele conclui esta parte do seu livro, voltando os nossos olhos para o grande campeão. Para aquele que de fato nós podemos olhar e continuar e ser fortalecido nele, em Cristo Jesus, dia após dia. E para isso, durante a nossa jornada, para não desanimarmos, nós precisamos primeiro olhar ao nosso redor. Veja o versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. E aqui a palavra
testemunhas, é martos, que vem do Marte, dos mártires. Não é uma testemunha que está assistindo a nossa vida. Não é alguém que testemunhou que está vendo a nossa vida. Mas ele testemunhou daquilo que Deus é capaz de fazer. Daquilo que Deus, ele fez. E nós podemos olhar para a vida desses homens e através da história desses homens, nós podemos ser fortalecidos. É como se o autor de Hebreus ele estivesse lembrando tudo o que ele falou no capítulo 11. E aplicando agora e dizendo... É como se nós pudéssemos pegar, então, o capítulo 11, diante dos motivos que podem trazer desânimo, como, por exemplo, quando nós precisamos de um direcionamento em nossas vidas. Nós podemos lembrar de Abraão, quando ele foi chamado, quando ele obedeceu a Deus, e ele seguiu a voz do Senhor, mesmo sem saber para onde ele ia. Ou senão, quando estamos na frente de um grande desafio, o povo lembra do povo de Deus, quando estava diante das muralhas de Jericó, como eles obedeceram a Deus. Mas o capítulo 11, olhar ao nosso redor e olhar para a palavra de Deus, não é como uma caixinha de promessas. Que nós podemos abrir o capítulo 11, tirar um papelzinho, olhar e ver, Deus fez isso na vida de Abraão, então Ele também vai fazer na minha. Deus fez isso com o povo de Deus diante da muralha de Jericó, então Ele vai derrubar as muralhas dos desafios à minha frente, então. Mas nós devemos olhar, não só as promessas, não só aquilo que Deus fez e cumpriu, mas como o povo se portou diante de Deus. Porque a fé desses homens falam ainda hoje com as nossas vidas. Abraão obedeceu a Deus. Ouviu a voz de Deus, mesmo sem saber para onde ele ia. O povo de Israel obedeceu a Deus diante de um desafio ilógico, que não tinha cabimento. Uma cidade fortemente armada, muralhas gigantescas. Então Deus olha para eles e diz: marche durante 7 dias, no último dia vocês toquem as trombetas, comecem a gritar, e as muralhas vão cair. Pela fé eles obedeceram. E talvez muitos de nós olharíamos: beleza, Deus, pode deixar. Eu vou fazer isso, mas... Não é uma caixinha de promessas que fala o que Deus vai fazer com as nossas vidas, mas em como esses homens viveram pela fé. Olhar ao nosso redor, olhar para a palavra de Deus e ver o que Deus está fazendo na história e ser fortalecido hoje, dia a dia. A respeito disso, o reformador João Calvino ele diz: nos encontramos cercados por esse séquito ou multidão, de modo que para onde voltemos os nossos olhos, imediatamente nos vemos diante uma infinidade de exemplos de fé. Quando o autor diz, veja a grande nuvem de testemunhas, é como se ele estivesse dizendo para nós, vocês não têm motivos para desanimar. Para onde vocês olharem, vocês têm um exemplo de vida, um exemplo de fé, daquilo que Deus falou, daquilo que Deus ele fez. Não existe uma situação sequer. Porque para onde olharmos, nós vamos ter exemplos para não desanimarmos. Talvez vamos ficar abatidos. Talvez vamos ficar aflitos. Mas não perdidos e desanimados. Que nós podemos olhar para a palavra de Deus. E eu lembro então, em Lamentações, Jeremias, quando ele diz, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quantas são as situações na sua vida que você pode lembrar do agir de Deus, do que Deus ele fez na sua história. Quando você está desanimado, você lembra e diz, Ele fez.
Ele trabalhou, Ele operou, Ele agiu, Ele está trabalhando. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Elas renovam-se a cada manhã, porque grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperaremos nele. As misericórdias dele se renovam a cada dia. Quando Moisés está diante do seu desafio de conduzir o povo, e ele está diante da presença de Deus, diante da sua incapacidade, diante da sua pequenez, diante de tantos medos, Deus diz para Moisés: diga ao povo que o Eu Sou te enviou. Esse Eu Sou, nós não conseguimos traduzir ao certo do hebraico qual é a palavra ali, como a forma, a pronúncia do que está ali, mas o que podemos entender dessa palavra é: eu sou. Quando nós olhamos para a escrita, significa eu sou o que sempre fui, ou eu serei o que sempre fui. Um Deus fiel, um Deus bondoso e misericordioso. Queridos, quando eu passo por algumas situações difíceis, complicadas, eu me lembro de tantas coisas do que Deus ele já fez, mas em especial de um momento como Deus sustentou a minha família, momento quando os recursos eram poucos, e como Deus sustentou em todo momento a minha casa. Quando nós morávamos lá em Araguaína, no Tocantins, nunca nos faltou nada ali. Quantas são as histórias que você pode se lembrar? Isso pode fortalecer a sua vida. Se você falar, você pode citar várias histórias, assim como eu posso. Podemos olhar para a palavra de Deus, ou talvez você está num momento de desânimo tão profundo que você não consegue se lembrar de nenhuma história. Nós podemos olhar para a história de Cristo Jesus, para a obra de Cristo Jesus. E é o que o versículo 3 vai falar: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição. Considerai, pois, então, a obra de Cristo, o que Ele fez. O sacrifício que Ele pagou em nosso lugar, morrendo a nossa morte, nos dando uma nova vida. O alto preço que Ele pagou por causa dos nossos pecados, das nossas falhas. Isso nos traz esperança. Isso traz ânimo para o nosso coração. Olhar e nos alegrarmos na obra de Cristo e na suficiência desta obra. Enquanto a obra de Cristo não for suficiente em nossos corações, em nossa jornada, nada mais será. Porque nada mais pode suprir o que de fato é a nossa necessidade de perdão, de uma nova vida, de um novo padrão de vida, que só é possível diante dele. Por isso também, em segundo lugar, para não desanimarmos, precisamos olhar ao nosso redor, mas precisamos olhar para nós. Veja, continuação do versículo 1. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Desembaraçando-nos aqui é tirar do caminho, é remover aquilo que está impedindo. Volto a fazer uso de João Calvino. Ele diz: não há maior obstáculo à rapidez do que nos encontrarmos sobrecarregados com excesso de bagagem. Aí eu descobri que Calvino fez essa série de mensagens também. Há mais de 500 anos. Estou brincando. Quando nós carregamos coisas demais,
quando nós colocamos coisas demais em nossas malas, naquilo que não é essencial, ou quando nós estamos caminhando com falta de atenção, nós vamos pegando o que está pelo caminho e acrescentando em nossa vida mesmo, porque fazemos sem propósito algum. E de repente, o nosso coração se encontra em crise, a nossa vida se encontra amargurada, em guerra. E eu lembro da pergunta que Tiago ele faz: de onde procede as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão, dos prazeres que militam na vossa carne? Veja, queridos, eu sei que passamos por crises em nossas vidas que vêm em detrimento de uma doença, de algum outro problema, que não causado por nós, por você. Mas analise, boa parte das crises do nosso coração, das guerras do nosso coração, de onde vem? Se não das nossas ambições, dos nossos desejos distantes de Deus, na nossa vida, na dimensão de uma vida desatento ao que Deus está fazendo. De onde procedem as guerras e contendas? Do seu coração. Onde que nasce? Aquilo que te embaraça, aquilo que te impede de caminhar, aquilo que te impede de correr, de onde vem? E o texto continua: de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Aqueles que são atletas sabem que é comum os atletas, quando estão treinando, fazerem uso de pesos extra em seu corpo, para que, quando ele for, então, para a competição, ele possa se sentir talvez mais forte ou mais leve. E isso já era comum desde os tempos antigos. E quando ele fala desembaraçando de todo o peso, essa é uma figura que traz para nós a visão do que ele está falando, de qual é esse peso. E aqui, o peso, o pecado que tenazmente nos assedia. Qual é o pecado quando nós olhamos para a história do povo de Israel, que sempre está batendo diante a porta deles? A incredulidade. É o pecado que impediu eles entrarem na terra prometida. E quantas vezes a incredulidade ela cedia o nosso coração. E quando nós olhamos para o contexto, quando fala a respeito desse pecado, olhando à luz do capítulo anterior, que o autor ele faz uso da palavra pela fé, mais de 21 vezes. E o que ele está dizendo é que a fé em Cristo que é suficiente. Então nós precisamos nos livrar do peso da incredulidade que nós carregamos. E eu te pergunto, quais são os pesos que te fazem sentir-se mais forte? Que faz você achar que você pode confiar em algo que você pode produzir, ou fazer, ou ter, ou construir, ou no seu caráter, ou no que você obtém, ou em quem você é, enfim, que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração. Aquilo que nós carregamos, que faz a gente olhar para a nossa vida e dizer, eu sou autossuficiente. Aquilo que nós carregamos, que faz com que a gente diga, eu sou muito bom, eu posso mesmo. E quando nós olhamos, nós vamos reconhecer, não preciso tanto de Deus assim. É aquilo que te faz você sentir mais forte o seu ego, mas se torna mais incrédulo e distante de Deus. Quando o autor diz, desembaraçando de todo peso, de todo pecado, é livrarmos dessas coisas. Daquilo que tira a nossa suficiência em Cristo. Daquilo que faz com que a gente olhe para as nossas vidas e digamos, eu mereço. Faz com que a gente não reconheça a nossa dependência
nele, o quanto nós precisamos. E não se engane, meu irmão. Não se engane em dizer, sim, eu reconheço que eu dependo de Deus, que eu preciso do Senhor para todas as coisas, mas muitas vezes passamos uma vida distante dele. Como que você precisa de algo e você passa uma vida inteira sem um relacionamento com aquilo que você precisa? Se Cristo é suficiente, se precisamos do Senhor, vamos nos esforçar para nutrir um relacionamento com aquilo que precisamos. Porque fazemos isso com aquilo que diz para nós que somos autossuficientes. Não se engane em seu pensamento em dizer, eu reconheço a minha dependência do Senhor. Eu reconheço que eu preciso dele para todas as coisas. Mas vivemos em um relacionamento totalmente distantes de Deus. Em uma vida que não fala nada a respeito dele com as nossas ações, mas fala muito mais de nós. Das nossas histórias, da nossa narrativa, e não fala daquilo que ele fez. Talvez você pode dizer com a boca que depende dele, mas pense se o seu coração carece, reconhece a dependência da graça dele, de fato. Porque isso acontece diante da obra de Cristo. Porque nós podemos reconhecer quem ele é, mas quem nós somos, carentes da graça de Deus. E em terceiro e último lugar, nós precisamos olhar para Jesus. Versículo 1 e o versículo 2. Corramos com perseverança. E aqui, perseverança é uma estabilidade. É uma característica da pessoa que não desvia do seu propósito, da lealdade, da fé, a piedade, mesmo diante das maiores dificuldades. Mesmo diante dos maiores problemas. É uma paciência, não é uma paciência que você senta, cruza os braços e espera, mas é uma paciência que faz com que você possa, junto com o Senhor, dominar a situação. Mesmo diante dos problemas mais difíceis. É uma determinação em seguir que não é apressada, mas também não fica parado. Essa aqui, a perseverança, essa estabilidade é de alguém que não se apressa, que não faz as coisas de forma atropelada, mas também de alguém que não fica parado assistindo o tempo passar, de alguém que não se precipita, mas também não demora. Essa é a estabilidade, essa é a perseverança. E, em geral, quando vivemos no extremo, de queremos as coisas rápido, a todo momento, na hora que eu quero, as coisas precisam acontecer de forma acelerada, a gente sai fazendo tudo e atropelando tudo. Alguma hora, você vai ver que isso causou uma instabilidade na sua vida, um desânimo na sua vida. Ou se não, o contrário. Você fica olhando o tempo passar, as coisas acontecerem, as coisas vão se acumulando cada vez mais, e de repente você está tomado por um desânimo. Mas quando ele fala, corramos com perseverança, com estabilidade, a carreira que nos está proposta. E aí eu lembro das palavras de alguém que eu tenho seguido há algum tempo, conversando a respeito de plantação de igrejas, e eu sendo um jovem, e ele já um pastor experiente, quando fui apresentar o projeto, cheio de ideias, acelerado. Quem me conhece sabe, quando eu estou falando, minha cabeça produzindo, pensando, tendo ideias. Minha mãe está sentada ali, quando eu morava com ela em casa, ela falava assim, para de conversar sozinho, menino, você é louco, você parece doido. Você fica conversando sozinho e eu acelerado, cheio de ideias, conversando com um pastor experiente, falando sobre tudo que eu queria fazer. Com o pastor Ricardo Agreste, ele fala, olha, Bernardo, eu sei que você está cheio de vontade. Eu sei do seu desejo, da sua paixão, daquilo que arde em seu coração,
Mas a vida cristã não é uma corrida de 100 metros, que você dá um tiro e você sai correndo, e você dá um fôlego e pum! E aí você chega e acabou. A vida cristã é uma maratona. E por muitas vezes ele repete isso, onde nós precisamos ter controle. Saber a hora de ir mais rápido, saber o limite do nosso corpo, saber até onde nós podemos ir. E aí talvez você pergunta, pastor, até onde eu posso ir? Nos versículos seguintes, o autor ele vai dizer que esses irmãos ainda não deram o sangue. Então nós podemos chegar a ter esse controle. Não é viver em uma zona de conforto, é conhecer os nossos limites na caminhada cristã, é domar, juntamente com a ação do Santo Espírito de Deus, o nosso coração, os nossos ímpetos, para podermos caminhar e seguir, olhando firmemente para o autor e o consumador da nossa fé, porque nós temos um exemplo de alguém que não viveu segundo as propostas deste sistema, segundo o triunfo, buscando o triunfo deste sistema, mas que pagou o preço e se entregou à cruz, não fazendo caso da vergonha que aquilo significava. William Barclay, a respeito da cruz, ele diz: a cruz era humilhante, o castigo dos criminosos, os quais a sociedade considerava como o sedimento da humanidade. Entretanto, ele aceitou, não segundo os padrões deste mundo, mas ele se colocou diante da cruz. E por isso nós podemos perseverar em Cristo, olhando para o nosso exemplo, porque ele suportou uma morte cruel, porque ele não fez caso da vergonha, porque ele não caminha segundo este sistema. Podemos olhar para Jesus, porque sabemos o resultado da dor e do sofrimento em sua vida, quando nós terminamos o texto, e está assentado à destra do trono de Deus, porque sabemos onde Ele está, sabemos que todo o sofrimento terá fim. E aí Calvino ele vai dizer: o fim de sua morte foi gloriosa, para que os crentes soubessem que todos os males que ele teve que suportar resultariam em salvação e glória, a fim de nosso sofrimento, o fim de nosso sofrimento será o mesmo, o que vemos em Cristo Jesus. E eu posso ter a certeza no que Paulo fala: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. E é por causa dessa verdade, dessa palavra, que neste ano algo que não pode faltar é perseverança. Não desista, meu irmão, persevere. Persevere cada dia mais. Mesmo diante das lutas, das dificuldades. Lembre-se de olhar ao seu redor, a história daquilo que Deus está fazendo. Olhar para o nosso exemplo, para Cristo Jesus, para aquilo que Ele fez na cruz. E que o Senhor fortaleça o seu coração, no nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos fechar os nossos olhos, nós vamos orar.